Muito bem, estamos de volta com o programa Evidência e neste bloco do programa nós vamos conversar com o médico oncologista, o Dr. Mário Bernardes, sobre o câncer infanto-juvenil, que já representa a primeira causa de mortalidade por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 18 anos no Brasil. Bom dia, doutor. Olá, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. É um prazer recebê-lo novamente aqui no programa. O prazer é nosso, muito obrigado pelo convite. Doutor, como que o câncer se desenvolve, especialmente em crianças e adolescentes? Bom, primeiramente eu acho que é bacana da gente parabenizar vocês pela atitude. Falar sobre um tema é o primeiro ponto de partida para a gente poder conhecê-lo melhor. Evitar manter tabus. Isso é uma coisa interessante de ser feito e vocês têm essa função e cumprem esse papel enquanto divulgação. Basicamente, o tumor, e isso é independente para ser infanto-juvenil ou para um paciente adulto, para um paciente idoso, ele surge através de uma mutação na célula. Então, a célula vai sofrer um processo que a gente chama de multiplicação, ela vai aumentar em número e num processo desse, numa etapa dessa da proliferação, da multiplicação, uma daquelas células sofre uma alteração no seu DNA, sofre o que a gente chama de mutação. Essas células, habitualmente, todos nós temos células que sofrem mutações todos os dias no nosso corpo. Só que o nosso organismo ele tem a capacidade de identificar essa célula e impedir com que ela continue a existir, continue a multiplicar-se. Quando essa célula que sofreu uma mutação sofre um escape, ou seja, ela foge desses mecanismos de autorregulação do nosso organismo, é quando ela começa a se multiplicar e aí então surge um tumor. Isso independente de qual órgão que nós estamos falando e independente da idade do paciente que nós estejamos trabalhando. O que a gente observa é que, assim, se o paciente é adulto, né, e é diagnosticado com câncer, ele pode ter todo um fator de risco, né? Pela idade, pela vida que leva, enfim. E nas crianças? Essa também é uma pergunta bastante pertinente. Assim. O câncer infanto-juvenil, ele carece um pouco de fatores de risco muito bem estabelecidos, como a gente tem, por exemplo, para outros pacientes ou para outros casos de câncer em pacientes adultos. Mas, de maneira geral, a gente tem visto que existem aqueles casos de câncer associado com síndromes genéticas, que é aquele paciente que já tem uma história familiar bastante positiva para câncer e que acaba tendo uma predisposição maior por pertencer a esse grupo seleto de pacientes com uma síndrome genética. Mas a grande maioria dos casos, seja em pacientes adultos, sejam em pacientes infanto-juvenis, são os casos de tumores esporádicos que nós chamamos. Independente da história familiar que o paciente possui, ele acaba desenvolvendo o câncer. Olha só, todos os anos são registrados mais de 10 mil novos casos de câncer em crianças e adolescentes, sendo que quase 30% ficam por conta de leucemia. Quais os sintomas desse tipo de câncer, doutor? Certo. A leucemia, ela é uma que a gente chama de doença linfoproliferativa. Basicamente, o paciente, quando pergunta para a gente, fala, doutor, mas essa leucemia é um câncer? Sim, ela é uma neoplasia maligna, mas ela não tem um órgão que ela surge. A gente tenta, de uma maneira didática, explicar para o paciente que é como se fosse um câncer que surgiu no sangue. É uma forma mais didática da gente explicar isso para o paciente. E a leucemia, por ser originária então de uma célula sanguínea, ela cursa em termos de sintomas com surgimento de manchas azul arroxeadas difusas pelo corpo, paciente que começa a ter muito cansaço, a criança que era habitualmente extremamente ativa, brincava, ia na escola, ela começa a queixar-se de um cansaço muito importante, tem um aumento do tamanho dos gânglios, né, que são os linfonodos, por exemplo, no pescoço, na região da axila, na região da virilha. Esses são sintomas, por exemplo, associados com outro grupo de doenças linfoproliferativas, que são os chamados linfomas, que também é um grupo bastante importante de doenças
nessa classificação infanto-juvenil, e a gente basicamente teria esse tipo de sintoma, além de pacientes que começam a queixar de dores muito fortes, muito intensas em vários locais do corpo e por um tempo prolongado, mais do que 2, 3 semanas de persistência dos sintomas. Esses talvez sejam alguns sinais e sintomas de alarme que valem a pena a gente poder explicar isso para quem está nos assistindo nesse momento. E quando a criança começa a reclamar de dor de cabeça, mas não assim esporádico, sempre com dor de cabeça, também já preocupa? O que eu vou dizer para você, assim, a cefaleia, né, a dor de cabeça persistente, ela é um sintoma que deve ser investigado. Não vou dizer para você que apenas os casos de câncer podem dar dor de cabeça em crianças, não é por aí. A gente tem inúmeras outras causas que não são câncer e que estão associados à cefaleia. Talvez um grande deles, por exemplo, e muito fácil de ser manejado, é a dificuldade visual. Outro mesmo são alterações neurológicas que podem dar essa cefaleia, mas a gente precisa estar atento que tumores de sistema nervoso central, que acometem essa região do crânio, essa região do sistema nervoso, eles podem sim manifestar-se através de queixa de cefaleia persistente, que é essa dor de cabeça persistente, mantida, associada com vômitos, associada com alterações neurológicas. Por exemplo, a criança começa a ter uma dificuldade para andar, ou uma dificuldade para mexer um dos braços, ou uma dificuldade para mexer um dos lados do rosto, uma dificuldade, por exemplo, para falar ou para enxergar. Esses sinais e sintomas devem sim ser investigados adequadamente. E quanto mais cedo o diagnóstico do câncer, maiores as chances de cura, o tratamento também mais curto, né, doutor? Exato, essa é uma premissa que é válida para qualquer tipo de neoplasia, seja no paciente pediátrico, seja no paciente infanto-juvenil, seja no paciente adulto, seja no idoso. Basicamente, a gente sabe que quanto mais precoce seja esse diagnóstico, quanto mais no início a gente perceba a doença. De maneira geral, menos agressivos tendem a ser os tratamentos, maiores tendem a ser as chances de cura e menores tendem a ser as sequelas imputadas para aquele paciente em relação ao tratamento instituído. E como que a gente consegue prevenir o câncer infanto-juvenil? Basicamente, a gente ainda carece de muitos fatores de risco relacionados ao câncer infanto-juvenil, então a gente vai falar talvez mais em prevenção, que a gente chama de prevenção secundária, que é esse diagnóstico precoce. Eu acredito que a disseminação de conhecimento, mostrar aos pais, aos familiares, quais são esses sintomas que podem estar associados ao surgimento do câncer infanto-juvenil. E como que é o tratamento? O tratamento para as doenças, para as neoplasias malignas em pacientes infanto-juvenis, varia muito de acordo com o tipo de doença que a gente está falando. Existem pacientes que o câncer, por exemplo, basicamente vai envolver uma ressecção cirúrgica, né? Uma cirurgia para retirar, para extirpar aquele tumor. Existem outros tipos de doenças, como por exemplo a leucemia, que vão envolver quimioterapia, às vezes transplante de medula. Existem outros tratamentos, como o linfoma, que basicamente vai combinar quimioterapia e radioterapia. Existem ainda outros tumores que nós precisamos instituir, que nós chamamos de tratamento multimodal, que é quando a gente associa a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, visando o máximo de controle de doença possível. Doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual é o seu conselho que o senhor deixa, a recomendação para os pais que estão nos assistindo agora, que têm crianças pequenas em casa? Certo. A recomendação que a gente faz é sempre estar muito atento em relação ao surgimento desses sintomas que nós já citamos, que caso surja algum desses sintomas, tipo dor no corpo, cansaço muito importante, surgimento dessas manchas azul arroxeadas, febre persistente, aumento do tamanho dos gânglios, dos linfonodos, nessas regiões do pescoço, da axila, da virilha, ou qualquer aumento no tamanho da circunferência do abdômen, alguma assimetria, por exemplo, um braço comparado ao outro, começa a surgir uma nodulação maior num braço, comparado ao braço contralateral, qualquer um desses sintomas que esses familiares levem seus filhos ao médico, perguntem ao médico em relação a fazer um bom exame físico e, se necessário, investigação com exames de imagem e, sendo uma suspeita muito clínica forte ou até mesmo a confirmação de um câncer, que ele possa ser encaminhado o mais breve possível para o tratamento. Inclusive aqui em Sorriso, o senhor conheceu um pai
que suspeitou, né, de um desses sintomas na criança, no filho, e foi em busca de atendimento e acabou descobrindo que era realmente um problema de saúde. Exato, é como a gente falou, assim, a importância de sempre os pais estarem atentos em relação aos sintomas que os filhos podem demonstrar. Esse pai, que a gente teve a oportunidade de uma satisfação muito grande de tê-lo conhecido aqui em Sorriso, aprendemos muito com ele, ele ao fazer um carinho no abdômen do filho, percebeu um aumento do tamanho do órgão, de um órgão abdominal e que, né, fica dentro da barriga, e então procurou atendimento médico e foi, né, prosseguido a investigação, confirmou-se realmente uma neoplasia e foi feito o tratamento, e hoje, graças a Deus, a criança está bem. Então acho que ressalta para nós a importância de um bom esclarecimento aos pais, aos familiares, para que estejam atentos aos seus filhos nesse sentido. Tá certo, doutor, muito obrigada pelas suas explicações, por o senhor ter vindo mais uma vez aqui no nosso programa, viu? Tá joia, eu que agradeço, parabenizo mais uma vez a atitude de vocês. Eu acredito que é com disseminação de conhecimento, que é com informação de qualidade que a gente vai conseguir impactar positivamente o tratamento do câncer nesse nosso país. Muito obrigado. E neste domingo, dia 12 de novembro, acontece mais um bazar beneficente promovido pela Associação Mãezinha do Céu. Das 8 às 11 da manhã, lá no pátio da associação, serão vendidos calçados, roupas e bijuterias. Então não deixe de participar neste domingo, dia 12, das 8 às 11 da manhã, mais um bazar beneficente lá da Associação Mãezinha do Céu. E a gente faz um rápido intervalo comercial e volta daqui a pouquinho. Fique com a gente. Oi, gente, aqui é a Mayara. Aqui é a Maraísa. E nós estamos aqui para convidar vocês para um evento muito importante, a caminhada Passos que Salvam. No dia 26 de novembro, venha caminhar conosco. Participar é fácil, basta adquirir o kit com camiseta, boné e sacola personalizada. Para mais informações, acesse hcancerbarretos.com.br/passos que salvam. Hello. Tchau, Pudim! Olha só quem está na WizKids. Faça a matrícula e concorra a 5 viagens com acompanhante para Orlando. Embarque nessa, Meu Malvado Favorito 3, somente nos cinemas. Vera Móveis, da demolição ao clássico. Contamos com designer de interiores para assessorar na decoração do seu ambiente. E para sua total comodidade na escolha, levamos o móvel até a sua casa. Dispomos também de aluguéis para eventos das cadeiras Tiffany, de mesas e aparadores e jogos de bistrô. Vera Móveis, sempre antenada com as melhores feiras de decoração do país. Na Avenida Brescancim Centro, telefone 3544-2790. Charme, beleza, elegância. A Sandra Atacado de Lingerie trabalha com as melhores marcas e tem a peça ideal para você se sentir mais bonita e sensual. E se você quer ter seu próprio negócio, aumentar sua renda e fazer o seu próprio horário de trabalho, se torne uma parceira da Sandra Atacado de Lingerie. Peças de qualidade, produtos de primeira linha e lucro garantido. Entre em contato pelo telefone 99957-9147 e saiba como obter a sua independência financeira. Seja uma revendedora da Sandra Atacado de Lingerie e distribua beleza e sensualidade.